Como dito agora há pouco, a medida provisória 868, que criava um novo marco regulatório do saneamento básico, perdeu validade ontem. No mesmo dia, o Senado aprovou um requerimento de urgência para o projeto do senador Tasso Gereissati sobre o mesmo tema. De acordo com Tasso, a nova proposta reproduz o texto do projeto de lei de conversão da MP, que incorporou emendas negociadas entre os congressistas. A intenção é modernizar o marco regulatório de saneamento com alterações nas leis sobre o tema. Uma parte do projeto determinava que a regulamentação de águas e esgotos, hoje uma atribuição dos municípios, se torne responsabilidade do governo federal. Por outro lado, o dispositivo mais contestado é a vedação aos chamados contratos de programa, que são firmados entre estados e municípios para a prestação dos serviços de saneamento. Os contratos de programa não exigem licitação, já que o contratado não é uma empresa privada. Críticos do texto alegam que as alterações abrem caminho para a privatização dos serviços de saneamento. E leio aqui na Folha que dos 27 governadores, apenas São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul apoiaram o texto justamente porque tem projetos de privatizar suas companhias de saneamento. Vera. É importante que se vote com a urgência constitucional esse projeto, que é da maior relevância. Não há nenhuma guerrilha ideológica que justifique você fazer as pessoas, condenar as pessoas a ficarem usando água sem tratamento ou não ter acesso a um saneamento básico, ficar condenando o Brasil a ser um país de cisternas quando muito. Quando se chega uma cisterna em alguma cidade é considerado um sinal de evolução, sendo que não é em nenhum lugar civilizado do mundo. Então eu acho muito mimimi a oposição que existe a esse projeto. De novo a esquerda nadando ali num manancial de coisas antigas que não consegue dialogar com as verdadeiras necessidades da sociedade nos dias de hoje. E o projeto do senador Tasso Gereissati, que vai servir de base aí para um novo projeto, para a MP que virou projeto, ele é bastante completo, ele atende às necessidades, então para frente com esse assunto. Andreasa? Vocês sabem que eu tenho falado muito sobre isso aqui no programa e tem várias dinâmicas aí, né, a serem tratadas. Bom, o pedido de urgência foi aprovado, já foi aprovado na comissão de infraestrutura. São boas as chances de que seja votado hoje no plenário do Senado. Esse projeto de lei, que tem origem, portanto, na medida provisória que caducou, essa medida provisória remonta ainda ao governo Temer, certo? Não prosperou. Imediatamente, e eu quero frisar muito essa questão, imediatamente o parlamento, na figura do Tasso Gereissati, perfilhou a causa. Então nós estamos aí diante de um projeto que é urgente, tratado com urgência e de iniciativa do parlamento. Seria estrategicamente bom que o governo compreendesse esse movimento de iniciativa do parlamento e abraçasse a causa, que transformasse o governo. Aqui é uma sugestão, né? Cobram da gente proposições. Seria bom que o governo compreendesse a importância dessa matéria e o movimento político que o parlamento faz com essa matéria e tentasse trazer para si esse projeto, mostrar que se interessa por esse projeto. O que significa em termos de investimento aí para tratar da matéria em si, né? Bom, nós estamos falando aqui de tratamento de esgoto, imensa quantidade, está vendo números, quase 60 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Outros tantos não têm água encanada, né? Então é um drama brasileiro e é um dos setores básicos, né? Onde o Brasil permanece em condições medievais. Em quase todos os outros nós avançamos a níveis razoáveis. Neste nós estamos em condições degradadas, a tal ponto de que o investimento inicial para enfrentar o problema seria algo da ordem de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. Quem é o hipócrita, mesmo entre os esquerdistas, que dirá que um governo, ou mesmo apenas o governo federal, todos os municípios, todos os estados têm condições de arcar
com a sua parte num montante como esse. De modo que a coisa escalou a um tal lugar que é impossível resolver o problema do saneamento no Brasil sem pacto público e privado, sem a união, sem que o setor privado seja convidado a participar. É bom que assim seja, é desejável e mais, não há alternativa. O Brasil não conseguirá enfrentar o seu drama, que é o drama do cocô na água das pessoas, das crianças, sem investimento privado. De modo que esse projeto é fundamental, corrige inclusive a medida provisória, que não me parece ser algo que encaminha bem a coisa em termos políticos. É uma iniciativa, é um projeto, tem partida no Legislativo e precisa ser encampado pelo governo Bolsonaro, porque o parlamento dá partida com isso daí no seu plano de independência. Muito bem-vindo. Alexandre Borges. É interessante o Andreasa ter levantado essa cifra de 300 bilhões, porque é exatamente o tamanho do buraco do déficit da Previdência do Brasil no ano passado. Então, quando a gente bate na tecla, e nós somos, sim, chatos em todo dia, toda hora tá falando em reforma da Previdência, é porque não é brincadeira. Você vê que 300 bilhões você conseguiria resolver os problemas de esgoto do Brasil, é exatamente o tamanho do rombo anual da Previdência brasileira. O Brasil, uma frase que os políticos todos conhecem, já ouviram, é que enterrar cano não dá voto. Isso é um truísmo que se repete há muitos anos, que por que metade dos brasileiros não tem esgoto? Porque enterrar cano, fazer obra de saneamento, a obra de esgoto normalmente não dá palanque, não dá foto, não dá comício, e em tese não dá voto. E isso é uma deficiência enorme do sistema democrático, de novo, coisas que a gente tem que raciocinar e ver como melhorar para incentivar que o Estado brasileiro, esse que se diz abnegado, que o Estado cuida das pessoas, que cuida do cidadão, mas, por exemplo, não cuida de metade dos brasileiros para ter o básico do básico, que é um acesso à rede de esgoto. Então, eu queria, só para terminar, deixar como crédito um grande brasileiro que eu acho que ele é muito menos homenageado do que deveria, que foi o ex-governador da Guanabara do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que ele governou a Guanabara de 60 a 65 e revolucionou lá a minha terra. Hoje se chama Rio de Janeiro, mas chamava Guanabara. Eu sou velho o suficiente para quando eu nasci, ainda chamava Guanabara. Na minha certidão de nascimento está escrito Guanabara, mas virou Rio de Janeiro depois. Ele foi o governador da cidade-estado e ele fez uma obra enorme do Rio Guandu e depois dos esgotos. Conseguiu, inclusive, financiamento externo, trouxe dinheiro de fora para o Brasil para fazer e fez uma grande revolução no Rio de Janeiro, e a cidade hoje, mesmo passados mais de 50 anos dessas obras, aquela falta d'água crônica, os problemas crônicos de esgoto foram muito, mas muito mesmo minimizados. Mas é um tipo de governante muito raro, que tem esse pensamento de estadista, que pensa nas próximas gerações, e a gente precisa de menos populismo, menos conversa fiada e mais políticos como o Carlos Lacerda, cuidando de questões que às vezes podem ser enterrar cano, pode não dar voto, mas que diretamente melhora a vida das pessoas.